Oi, João. Oi, Karina. Oi, Laís, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, Laís. Oi, Carol. Oi, João. Boa Oi, noite. gente, boa noite, tudo bom? Oi, pessoal. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Carol. Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Sim, Beleza. Vocês perfeito. me escutam bem? Também. Também. Ah, que bom. Qualquer falha que a gente tiver, a gente vai avisando, mas por enquanto tá tudo ok. Maravilha. Pessoal, um prazer recebê-las aqui. Vou falar um pouquinho rapidinho só sobre o nosso novo tema das nossas lives, que é agora a gente está fazendo um ciclo de lives sobre o compasso democrático, que a gente está entendendo aqui na Transparência Eleitoral Brasil, que a gente precisa promover mais essas pautas, entender mais como a democracia conversa com essas pautas que são entendidas ainda muito nichadas, mas na verdade não são, né? Elas fazem parte da concretização da democracia como um todo. Então, a gente já está recebendo alguns participantes. Hoje a nossa live foi super pontual. A gente começou às 8 em ponto. Eu vou me apresentar rapidinho, vou passar para o João se apresentar, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. E daí vocês preferem que a gente apresente vocês ou vocês querem falar um pouco sobre a qualificação de vocês mesmos? O que vocês acham? Como vocês acharem melhor? Pode seguir aí o rito de vocês mesmo, Uhum. geralmente. Ah, tranquilo. Então, meu nome é Laís Guimarães, eu sou aqui de Belém, no Pará. Eu tenho formação em Direito, mas o meu mestrado eu fiz voltado para Ciência Política na Universidade Federal do Pará. Inclusive, talvez vocês conheçam, uma das minhas professoras era a Raíza Sarmento. Sim, Uhum. sim. Queridíssimo. Achei que vocês conhecessem ela, uma querida. E daí, a minha pesquisa foi mais voltada para essa área de gênero mesmo, mas voltada para a questão da região norte específico. Estava pesquisando as deputadas estaduais da região e a atuação delas dentro das assembleias legislativas. E é isso. Então, aqui, hoje é uma pauta que super me interessa. Que bom. Então, é uma honra conversar com vocês que estão aí na ativa, super produzindo discussões super importantes no tema. E aí eu vou passar para o João se apresentar um pouquinho. Obrigado, Laís. Para mim também, igualmente, é uma honra estar aqui com vocês. Eu conheço ambas, eu sou conterrâneo de vocês aqui do estado do Paraná, eu sou de Maringá. Muito embora trabalho bastante ali em Brasília, sou advogado, tenho graduação em Direito e minha especialização é em Direito Eleitoral, portanto, o tema para mim é de suma importância, é um tema que me interessa muito também, é um tema que eu, integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Paraná e vice-presidente aqui de Maringá, a gente sempre acompanha, estamos acompanhando agora esse projeto, novo projeto de lei, né, do Código Eleitoral, e é uma pauta muito cara para a gente também, todos nós. É uma honra poder falar com vocês. Espero não, tenho certeza que essa noite vai colaborar por muito tempo para as pessoas que seguem a transparência eleitoral, para nós aqui envolvidos e eventualmente para quem o material vá ser disponibilizado. Então, obrigado por disponibilizar o tempo de vocês. Eu acho que agora vamos passar para elas, Laís, para cada um poder falar um pouquinho de si próprio. Quer começar, Carol? Pode ser contigo? Pode ser. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer o convite aí da Transparência Eleitoral, na pessoa da Ana Cláudia Santano. Agradecer a Laís aqui, o João, pela companhia nessa noite. E a minha colega queridíssima, Sim. Maria Cecília, é um prazer estar contigo também essa noite. Bom, eu sou professora universitária no curso de Ciência Política e Relações Internacionais e também no curso de Gestão de Partidos Políticos da Uninter. Tenho doutorado em Ciência Política pela Federal do Paraná, mestrado também pela mesma instituição. Atualmente estou fazendo pós-doutorado também na UFPR. E no doutorado, eu estudei o financiamento partidário, como que os partidos políticos gastavam recursos ao longo de 20 anos. Eu comecei analisando 1996, que era um período que ainda não tinha a prestação de contas digitalizada, a gente não tinha acesso ainda a esses documentos. E eu fui até 2015, até a mudança do financiamento com a proibição do financiamento de origem privada, né, empresarial. E aí, agora, no pós-doc,
até um pouco antes do pós-doc, como coordenadora também de projetos na Uninter, né? Eu venho pesquisando como que os partidos distribuem os recursos para as mulheres. Eu acho que de tanto que a gente demandada sobre isso, né, ao longo da nossa trajetória, digo por mim, né, a Cecília já estudava isso no doutorado, mas era muito comum as pessoas virem procurar para falar um pouco mais sobre representação de mulheres. E também por conta desse contexto horroroso que é o brasileiro, né? A gente tem aí uma subrepresentação muito, muito grande, vergonhosa, né? Eu poderia dizer, sobre a participação de mulheres. Então, eu acabei indo para esse caminho por conta dessa demanda e também por questões pessoais. Eu acho que porque, por sermos mulheres, a gente tem ainda um pouco mais, né, nos instiga mais ainda essa agenda de pesquisa. Então, tenho pesquisado isso no pós-doc e, enfim, sempre me interessei pelo tema também do financiamento. Já tenho algum tempo aí que tenho pesquisado sobre isso. É isso, eu acho. Muito bem, então só falta eu, né? Bom, quero agradecer também o convite, agradecer a Ana Cláudia, Laís, João, por estarem nos recebendo e por essa proposta de fazer esse debate que é tão importante, né? É bom ter esses espaços, assim, eu acredito que hoje a gente vai trocar muitas figurinhas, né? Principalmente o pessoal aí que tem a formação do direito, é um tema que conversa, né, direto, assim, ciência política e direito, muitos temas conversam, mas eu acho que esse em especial. E é sempre uma alegria estar junto com a Carol. Eu adoro fazer coisas junto com ela. Fiquei bem feliz quando a Ana Cláudia falou que ela também estaria. Então, até fui indicação da Carol, né, Carol? Então, está sendo uma oportunidade, assim, que eu estou curtindo bastante estar aqui conversando com vocês essa noite. Bom, eu sou cientista política de formação, sou da ciência política desde a graduação, mestrado, doutorado. Agora eu estou como pós-doutoranda ali na UFPR e estou desenvolvendo algumas pesquisas no INCT, Representação e Legitimidade Democrática, o REDEM. Dentro da minha agenda de pesquisa, digamos, ali, está o financiamento de campanha, mas durante esses anos ele acabou ficando um pouco em segundo plano, e aí eu fiquei bem feliz também com esse convite, que eu estava com saudade de falar sobre financiamento de campanha mais diretamente. Mas é um tema que eu pesquiso desde o do meu mestrado, né? Então, essa é uma agenda que já me interessa há algum tempo. E eu acho que é muito importante porque fazendo assim esses levantamentos, fazendo as pesquisas, a gente vê como sem dinheiro a coisa não vai para frente, né? Então, como a Carol bem colocou, o nosso país ainda está numa posição assim muito aquém do que ele poderia atingir. E dinheiro a gente tem, né? Então não é uma questão assim, né? Ninguém tem um financiamento de campanha assim que a contento, mas a gente tem bastante recurso aqui, que eu acho que a gente até vai conversar sobre. Mas o que a gente percebe é que para as mulheres acessarem esse recurso tá cada vez mais difícil, apesar de muitas, né, muitas leis, muitas medidas, mas os partidos fazem um malabarismo que chega a ser impressionante para dificultar. Enfim, mas é um tema muito caro para mim, que eu gosto bastante. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. E a gente agradece a presença de vocês e o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui. Pessoal, para fazer só um panorama um pouco mais geral, para a gente entender e para os nossos espectadores aqui entenderem um pouco do contexto, do panorama geral, a gente vai falar hoje aqui sobre um dos temas que são um dos maiores desafios da democracia brasileira, que acaba por ser o financiamento dessas candidaturas que gerariam essa eleição dessas mulheres. Então, a gente vai tentar entender um pouco do porquê que ainda é tão difícil para as mulheres acessarem esses recursos nas campanhas eleitorais e o que as regras estão garantindo hoje que precisa mudar, porque como a Maria Cecília falou, tem a questão desse malabarismo que os partidos fazem para burlar as regras, digamos assim. Então, eu queria trazer primeiro, assim, mais para contextualizar, se vocês pudessem explicar para a gente um pouco o que é esse financiamento de campanha e por que ele é tão central quando a gente fala de participação política de mulheres nas eleições. Bom, posso começar, Ceci? Manda ver, Carol.
Bom, o financiamento até 2015 aqui no Brasil era predominantemente privado. As empresas podiam doar para as campanhas eleitorais, mas também pessoa física, e também tinha uma parte do financiamento que era público, que era o fundo partidário, mas esse recurso é mais destinado à manutenção dos partidos políticos. Então, para pagar o aluguel da sede do partido, pagar conta de água, luz, telefone, internet, enfim. O fundo partidário ele serve para isso, né, para manutenção do partido político. Isso é bem comum nas democracias, né? Já o fundo eleitoral, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, ele é um recurso público também, só que destinado às campanhas eleitorais, então, para financiar as campanhas eleitorais. Esse recurso ele foi criado em 2017, depois da proibição do financiamento empresarial. Então, em 2015 foi proibido pelo STF, porque realmente havia ali um desequilíbrio na competição, as empresas elas financiavam, né, e acabavam detendo ali um poder muito grande sobre a democracia. Então, o fundo público ele vem para isso, e também pós-Lava Jato, pós escândalo de corrupção, e aí com esse intuito que sai o financiamento privado. Só que, como a gente fala, né, na ciência política, como eu falo para os meus alunos, não existe sistema perfeito, não existe sistema eleitoral perfeito, não existe sistema de financiamento perfeito. Sempre vai ter um trade-off, sempre vai ter ali algo que a gente vai perder ou vai ganhar, entendeu? E, enfim, não existe perfeito. E aí, quando foi proibido o financiamento empresarial, a gente falava muito, né? Olha, o problema é tornar totalmente público que a gente vai cartelizar o sistema. O sistema ele vai ficar cartelizado no sentido de cartel mesmo, né? Os partidos vão se fechar ali, aqueles que estão ganhando recurso vão se fechar para que nenhum outro competidor entre. Então, esse é um problema, né? Mas tem coisas boas também, que é a diminuição da desigualdade no financiamento. Então, uma vez que o financiamento é público, né? Logo depois, em 2018, a gente já tem ali a destinação, a cota para o financiamento de candidaturas de mulheres e pessoas negras. Então, e isso fez com que, de fato, diminuísse um pouco a desigualdade ali do financiamento, que a gente teve ali mais mulheres sendo financiadas, né, mais mulheres tendo acesso a esse recurso, que antes, quando era empresarial, as mulheres eram muito, muito escanteadas, né, dessa disputa pelos recursos, porque, enfim, as empresas que acabavam ali repassando recursos para o partido, mas esses recursos eles acabavam indo mais para os candidatos homens que tinham mais chances eleitorais, enfim. Deu uma modificada um pouquinho ali na disputa, a entrada do financiamento público. E é um recurso bem grande, como a Cecília bem colocou, né? Tem bastante recurso, né? Passou de 5 bilhões o fundo partidário e o 5 fundo bilhões. eleitoral no passado, né? Sim, é muito dinheiro mesmo. Pegando um gancho, né, nas informações que a Carol colocou, é interessante também a gente pontuar que vem o dinheiro público, né, que tem toda esse potencial mesmo, né, de deixar uma competição menos desigual, né, tirar esse peso do capital empresarial da disputa eleitoral. E a partir do momento que a gente não tem mais esse dinheiro que vem das empresas, surge o recurso público, que vem meio que para sanar, né? Então, é por isso que foi aprovado e tudo mais. Tem todo esse potencial, mas surge justamente porque os partidos precisavam de dinheiro para fazer as campanhas. E quando a gente tem a questão dos 30% para mulheres e pessoas negras, na criação, na utilização do dinheiro público, esses grupos eles não foram pensados, né? Então não foi uma coisa, vamos e a gente vai conseguir trazer mais mulheres, mais pessoas negras para a competição com mais chances realmente de se elegerem, né? Então foi uma coisa que acabou entrando na esteira ali, com uma atuação, né, do nosso poder judiciário.
em favor disso, né? Então, a gente vê assim muitos problemas hoje em relação ao acesso das mulheres a esse dinheiro, justamente porque foi uma medida que não estava ali na gestação dessa utilização do dinheiro público para campanhas, né? Então, a gente tem uma discussão ali que estava no STF desde 2016 em relação ao uso do fundo partidário, né, quando utilizado para campanha política, né, que bem como a Carol colocou, é um dinheiro que é para manutenção, mas às vezes os partidos podem utilizar para campanha. E estava toda uma discussão, então, desde 2016, por conta de ser direcionado 15% para mulheres. Ele falava, não, mas se você tem uma cota de 30%, tem que ser igual e tudo mais. E aí, em 2018, sai, né, que essa seria uma ação, assim, constitucional, e algumas mulheres, algumas deputadas, algumas senadoras viram aí uma janela de oportunidade para colocar o FEFEC junto. Tá? Então, se isso é inconstitucional no fundo partidário, também tem que ser considerado inconstitucional no fundo eleitoral, né, no FEFEC. E então o fato assim da gente ver que o uso desse dinheiro, dessa verba pública, que é muito dinheiro, gente. Se a gente pensar 5 bilhões, é muita grana, né? Então a gente vê que tem essa, sim, a gente pode ter uma competição menos desigual, a gente pode sim trazer grupos que geralmente são escanteados, né, para ter mais chance de assumir um cargo eletivo, mas não era a ideia. Né? A ideia era você ter dinheiro público para tapar um buraco que foi deixado com a saída do capital empresarial. Então, por isso que hoje a gente vê que manobras e mais manobras, e é uma questão, mas assim, mesmo apesar de todo esse malabarismo, a gente vê que tem mais mulheres se elegendo, né, apesar de todas as dificuldades. Então, acho que sinaliza que o caminho é por aí, sim. Deixa eu puxar um gancho de tudo isso que vocês expuseram, porque nós tínhamos até algumas perguntas listadas aqui. De certa maneira, vocês trataram as duas ou três primeiras perguntas de forma, assim, magistral. Vocês falaram um pouquinho sobre a ADI, né, do Supremo Tribunal Federal, aquela 4650, que proibiu as pessoas jurídicas de fazerem as doações e, consequentemente, criou lá o FEFEC, né? Mas a minha primeira pergunta seria no seguinte sentido. Ainda, de certa forma, da mesma maneira que nós tínhamos, caso uma empresa, uma pessoa física doasse diretamente para o partido, o FEFEC ainda assim é transferido diretamente para esses partidos políticos e não diretamente para as candidaturas femininas. Então, a minha primeira pergunta vai em qual ponto? Como vocês enxergam os instrumentos internos nos regimentos de cada partido político, ou melhor dizendo, os estatutos, para essa distribuição? Porque a gente sabe que existe aquela questão matéria interna corporis, cada partido decide como faz essa distribuição. O que vocês opinam quanto a isso? E, segundo, se de fato o resultado, por exemplo, das eleições depende tanto do recurso financeiro. Eu sei que a resposta é sim, mas eu quero ver como vocês argumentam sobre isso. Como cada dirigente do partido opta por fazer essa transferência para cada candidatura, né? Como isso é regulamentado nos partidos e como o dinheiro exerce uma influência tão crucial no papel para eleger as pessoas, mulheres ou homens. Quer responder, Ceci? Depois eu respondo. Então tá, vamos lá. Agora foram vários, você anotou, né? Eu tô com a última Não, só na se você cabeça. quiser, só para mudar a ordem, para não ficar nessa mesma ordem sempre. Não, Mas não, só porque, Jô, desculpa, você repete a primeiro é primeira, fazendo partido. favor? A primeira seria como que você enxerga o Ah, tá, funcionamento da distribuição interna, né, lembrei dos agora. estatutos. Tá joia, obrigada. Então, na verdade, tem até um trabalho que faz uma análise. Logo que saiu essa questão dos 30% e tudo mais, foi colocada, né, uma cláusula que os partidos tinham que ter uma documentação, apresentar, né, de como seria feita essa distribuição. E meio que parece assim que foi um copia e cola, e na verdade não fica nada especificado. A única coisa que consta na maioria desses documentos é que 30% vai ser destinado para as candidaturas, mas isso é o que a lei já tá exigindo, né? Então isso também é um grande, é um ponto assim bem crítico, porque a gente percebe que fica na mão dos dirigentes partidários essa decisão. Aí como vai ser feita essa distribuição vai muito no cálculo eleitoral, né? Também assim, a gente não é ingênua de pensar o partido tem que pegar e distribuir igualzinho para cada candidatura. Não vai eleger ninguém. Então não dá para você pulverizar esse recurso, né? Então a gente sabe que os partidos eles querem
eleger pessoas, né? Até porque é um sistema que se retroalimenta. Quanto mais gente eleita, mais ele recebe recurso e assim por diante, né? Então, o grande problema é que existe descaradamente uma preferência pelo perfil masculino. Então, a gente vê assim que o dinheiro ele vai ser importante para fazer divulgação de candidatura, para nós, como eleitorado, ter acesso a essa pessoa. Quem que é essa pessoa que está pedindo meu voto? Tem que saber quem ela é, quais são as propostas, e isso exige dinheiro, né? Então é toda uma dinâmica que sem dinheiro você não consegue fazer. Pessoas para fazer como não é cabo eleitoral que fala, mas assim, para fazer a tua campanha, ir atrás, te levar nos lugares, você ter acesso, né, a vários grupos, poder mostrar a sua proposta, isso precisa de recurso, né? Não tem como. E eu acho que um ponto assim que até é anterior a essa parte da eleição, que é algo que a Carol pode até falar mais, porque ela está esmiuçando mais a fundo esse ponto, que é a parte de formação mesmo, porque a gente tem 5% do fundo partidário que é destinado para a formação de mulheres. Então, eu acho que talvez o dinheiro tenha mais peso até nesse momento, né? Para a gente ter mulheres com mais condição Uhum. de fazer uma campanha, até de saber chegar para o partido e falar: ó, eu preciso de dinheiro para isso, isso, isso. Porque se você nunca fez uma campanha, eu, por exemplo, vou fazer uma campanha, você nem por onde começar, o que exigir do partido, né? Às vezes as pessoas não conseguem nem perceber que elas estão sendo escanteadas. Porque para quem não conhece, é tudo novidade, né? Então, o dinheiro ele não é uma relação direta, né? No sentido, se a campanha tem dinheiro, logo essa pessoa vai se eleger, mas ela é um elemento central. É muito difícil você fazer campanha sem dinheiro. Ainda mais uma campanha vitoriosa. Sim. Sim. Só pegando o gancho, então, com o que a Cecília colocou, os partidos eles são obrigados a definir os critérios de distribuição desses recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, divulgar internamente no partido e aí, então, colocar, publicizar isso, mandar para o TSE e deixar isso público, né? Uns alunos meus fizeram uma pesquisa sobre 18 e 20, 2018 e 2020, e aí eles analisaram esses critérios dos partidos políticos. Identificaram que é muito centralizado, o foco é muito ad hoc, assim, a gente declara que o Diretório Nacional, o Executivo Nacional vai definir depois. Esse é o critério. Tipo, oi, né? Não é critério, né? É critério, depois eu decido. E um grupo muito pequeno de pessoas, isso que eles identificaram. É muito parecido com, a gente tentou puxar um pouco do que se faz de pesquisa de seleção de candidatos, né, para identificar quem seleciona, né, quem recruta e seleciona os candidatos, a gente trouxe isso para análise dessa distribuição dos recursos. E foi muito interessante, eu até estava dando uma olhada hoje à tarde nos critérios do ano passado, e parece que eles mudaram um pouco, mas enfim, é só impressão, eu não analisei de forma orientada metodologicamente, né? Então, mas eles colocam os critérios muito superficiais e dão muita brecha para que a Executiva Nacional decida depois. Isso é um ponto também que é bem relevante, que mudou ao longo do tempo, nos últimos 10 anos, tá? A gente tem uma centralização maior nos partidos políticos. Então, são os partidos políticos que decidem sobre esse recurso, né? Antes eles decidiam também sobre o empresarial, grande parte, mas hoje há uma concentração maior ainda. E a gente vê também uma concentração em nível nacional, porque é o nível nacional que vai decidir. Então, é a Comissão Executiva Nacional, é o núcleo duro do partido que vai decidir sobre esse recurso. E esse núcleo duro é masculino. Ele tem cor e ele tem gênero. São homens brancos que decidem. Né? A pesquisa da Cecília, de doutorado, analisa isso também sobre a perspectiva de gênero dos partidos políticos, né? E os partidos, eles têm muito poucas mulheres, não passa de 30% de mulheres, né?
Não. Então, a ausência dessa massa crítica, né, que algumas autoras vão colocar, que a ausência dessa massa crítica, de um percentual de mulheres ali que vá pressionar para que esses dirigentes cumpram a cota de gênero e cumpram a cota de financiamento, isso vai fazer diferença. Então, o que a gente tem que, enquanto sociedade civil, defender é que as mulheres ocupem os partidos, né? E que disputem esse espaço. Isso é fundamental. São organizações que estão assim, que não estão olhando para as mulheres, tanto que a gente tem muitas organizações que fazem formação de mulheres na ausência dos partidos, né? Como eles não utilizam 5% e não fazem o trabalho deles, outras organizações fazem, e as mulheres são formadas por essas organizações, não pelos partidos, né? Elas só vão para os partidos muitas vezes porque precisam disputar porque a nossa democracia é feita por meio de partidos, né? Mas, enfim, isso é fundamental, né? Essa presença de mulheres, porque hoje é muito masculinizada e ainda mais centralizada, e centralizada no topo, né? Então, para chegar nesse topo é muito difícil, né? Então, esse é um ponto fundamental. E outro aspecto que eu queria colocar, só para complementar, é que, como o nosso sistema eleitoral, o sistema proporcional, sobretudo, para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Estaduais e para a Câmara de Vereadores e Vereadoras, o sistema proporcional de lista aberta, né? Esse é um ponto também que é prejudicial para as campanhas de mulheres, né? A lista aberta, ela faz com que a gente tenha uma competição muito grande entre candidatos e tem um aspecto mais personalista. Então, a pessoa tem que aparecer muito ali para conseguir se eleger. Então, isso faz com que a gente tenha campanhas mais caras e que seja mais difícil para as mulheres, né? Embora o sistema proporcional seja melhor para as mulheres, a lista aberta, ela não ajuda muito. Então, outros países, como, por exemplo, o México, se eu não me engano, eu não lembro mais qual país da América Latina, acho que é o Uruguai. Argentina também. Argentina tem a lista fechada e quebrada, né? Então, alternada entre homens e mulheres, que faria com que a gente tivesse muito mais mulheres, né? Sim. A gente tem hoje que 18% é nosso percentual de mulheres, enquanto nós temos 51% da população e 52% das eleitoras, né? Isso que você falou realmente, Carol, porque é interessante olhar para esses países, porque é fechar a lista e fazer ela cruzada que se aumenta o número de mulheres dentro das casas baixas. Assim, o negócio parece mágica, né? Então, é bem importante mesmo. Então, gente, puxando o gancho aqui dessa fala de vocês, principalmente dessa agora sobre parecer mágica, a gente vê que são muitos os pequenos problemas, né? São muitos os pequenos problemas que se somam em um grande problema que parece não ter solução. Mas, na verdade, a gente vê que os nossos pares aqui na América Latina já encontraram a solução. E por que para a gente é tão difícil alcançar essa solução? Porque a solução a gente tem. Então, uma pergunta que eu ia fazer, e aí trazendo um pouco do que a Carol falou para a gente sobre essas desigualdades estruturais dentro do partido, a questão de que a democracia intrapartidária ela não existe praticamente, considerando isso, e até falando um pouco da fala da Maria Cecília sobre o existir aqueles 5% que os partidos deveriam investir em educação e financiamento de cursos para mulheres, capacitação e tudo mais. Eu estagiei na época da minha faculdade no Tribunal Regional Eleitoral do Pará e eu acompanhava vários processos daqueles físicos enormes, assim, que eram vários bolos de prestação de conta de um partido, prestações de conta de 2010, 2009, 2008, em que eles estavam enrolando para falar que não tinham aplicado esses 5%. E aí tinha essa questão de o que faz agora. Eu lembro que quando chegou na parte de bloquear as contas do partido, nenhum outro, por conta dessa não aplicação dos 5%, nenhum outro processo nunca tinha chegado ali, nenhum servidor nem sabia o que fazer a partir dali. Então a gente ficava assim, tá, então a gente vai bloquear tudo por causa disso? A gente tem certeza? E aí o juiz, na época,
do gabinete que eu trabalhava falou, sim, a gente vai. E aí a gente foi atrás de descobrir como a gente fazia isso. Mas então ainda é uma coisa muito nova, é uma coisa que a Justiça Eleitoral está batalhando muito. E aí eu ia perguntar para vocês se vocês entendem que a baixa institucionalidade dos partidos no Brasil ajuda com que esses probleminhas aconteçam, porque a gente não tem partidos bem institucionalizados. Aquilo que a Carol, ou foi a Carol, foi a Maricília falou, de definir que vai ser definido lá no futuro por outra pessoa. A gente tem até em eleição municipal, o João, quando a gente faz a missão de observação, todo ano a gente tem que procurar diretórios que estão sendo criados a cada 2 anos. Por que está sendo criado a cada 2 anos novos diretórios? Por que a gente não tem essa consolidação desses diretórios, sabe? Eu queria entender um pouco da parte de vocês, se vocês entendem que essa fragilidade dos partidos no Brasil ajuda a essas dificuldades. Sim, com certeza. Se me permite, Cecília? Manda ver. A gente vai revezando, assim, ó. Uma faz a primeira, Tá outra depois. bom. Eu acho que esse é um ponto fundamental. A baixa institucionalização dos nossos partidos colabora para essa subrepresentação de mulheres, desde o fato das mulheres não terem uma estrutura mínima de apoio, porque em partidos que realmente, né, se tivessem realmente a preocupação da participação interna dos seus filiados e militantes, você tem que dar condições mínimas para isso. Né? Então, para as mulheres, poderia ter apoio durante a campanha, apoio psicológico, apoio material, apoio, por exemplo, de creche, espaço kids para reuniões do partido. Isso só tem em partido estruturado e organizado, e que não é o caso da maioria dos partidos do Brasil, né? Com algumas exceções de alguns partidos somente. Mas, sem dúvida, esse é um ponto fundamental. Eu acho que sem isso é difícil, e é difícil, eu concordo com a Ana Cláudia, ela colocou aqui no chat que tem receio de adoção de cotas aqui no cotas não, perdão, de lista fechada. Eu também tenho esse receio porque os partidos, eles não são... imagina um partido que é baseado em redes, muitas vezes clientelistas, redes frágeis ou redes de parentesco, que vão colocar uma lista fechada, né, e lançar essa lista, então, o eleitor não vai ter possibilidade de votar em outra pessoa, vai ser naquela lista, né? Então, tem esse ponto negativo, eu concordo com ela. Eu acho que é bem complicado, assim como se a gente adotasse aqui o parlamentarismo, né? O parlamentarismo é bom em países que têm partidos fortes, não como aqui no Brasil, senão a gente ia ter como primeiro-ministro, enfim, figuras com muito poder, para não citar nomes aqui, mas e que não necessariamente defendem uma linha programática, ideológica clara, né? Enfim, eu acho que é bem... o papel dos partidos é fundamental nesse sentido, né? A gente precisaria trabalhar enquanto população também, organizações da sociedade civil, para tentar fortalecer aí os partidos, né? Mas é difícil porque as pessoas, inclusive, não têm muita confiança nessas organizações, né? Não mesmo. E realmente, assim, isso que a Carol mencionou, né, do partido, ele deveria dar esse apoio, né, dar um mínimo de estrutura para a pessoa que tá competindo, né? E no caso das mulheres, teve um estudo que mostrou que quando as candidatas não tinham a candidatura validada, né, pela Justiça Eleitoral, a grande maioria dos casos era por falta de entrega de documentos básicos. Então a gente vê assim, essas pessoas, essas mulheres estão ao léu ali mesmo, né? Porque você não chegar e falar tem que levar isso, 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 né? E aí mostra muito também da dinâmica dos nossos partidos, infelizmente. Falta muita estrutura mesmo, falta uma seriedade. Às vezes a pessoa você tem o partido que tem o dono do partido. Então isso diz muito assim sobre a nossa cultura e
e como é o funcionamento dos nossos partidos. Então, é difícil a gente esperar uma estrutura, ainda mais de um grupo que a gente percebe que não é tão bem-vindo, né, nesses espaços. Então, com certeza, se a gente tivesse partidos mais fortes, mais institucionalizados, até não fica muito mais fácil para mulheres, né? Muitos estudos mostram também que quando você tem as regras do jogo muito explícitas, as mulheres elas se animam mais a participar, porque elas sabem como é, o que precisa, o que não precisa. Agora, quando é tudo muito velado, fica difícil, entendeu? Você tem o dono do partido, é ele que tem que ir com a tua cara para você ter acesso a recursos, então é muito mais desgastante, né? Então é feito esse cálculo também. Então, com certeza, partidos mais fortes melhorariam a situação para nós mulheres também. Deixa eu só colocar Maria, um ponto. Desculpa, João, claro, antes de passar para não, você. fica claro. Tem duas questões também sobre isso que têm aparecido nos últimos anos, assim. A gente já tinha uma grande quantidade de comissões provisórias, que eu acho que é algo próximo do que a Laís estava falando ali quando nos fez a pergunta, né? Mas aumentou mais ainda, porque teve uma mudança na legislação, que mudou de 180, foi para 180 dias, foi para 8 anos a duração de uma comissão provisória. E Provisório. provisório não tem nada, né? 8 anos. E aí agora diminuiu o tempo, mas também fica a cargo do partido e, claro, o partido tem que ter autonomia para isso. O Estado não pode ficar definindo tudo. Só que o que aconteceu? Os partidos estão com comissões provisórias geral, mais de 80% dos órgãos partidários hoje são comissões provisórias. E isso é muito ruim porque é algo pouco democrático, vem de cima para baixo, pode ser dissolvido a qualquer momento, tem menos duração, não tem uma participação dos filiados, porque não foi eleito. Então é bem complicado. E aumenta ainda mais o poder da nacional, né? A gente tem um poder muito grande hoje, muito recurso e menos órgãos eletivos pelo país, né? Só que tem um contraponto que eu acho que é algo que pode nos ajudar aí a longo prazo, né? Para quem acredita em partidos fortes, a cláusula de desempenho, né? A gente teve também a cláusula de desempenho em 2017. Os partidos têm que ter um desempenho mínimo para acessar os recursos do fundo partidário e do tempo de rádio e televisão. E isso está fazendo com que o número de partidos no Brasil diminua. Então, nós chegamos no ápice de 35 partidos, nós tínhamos 16 ou 18, se eu não me engano, partidos efetivos no sistema, é um número muito grande, inviável, é um dos maiores do mundo, e já vem diminuindo, né? Então, a gente está com 29 partidos registrados, mas na Câmara dos Deputados, que é onde a gente mede, né, o número efetivo de partidos, já diminuiu consideravelmente também, e isso é importante porque a gente não tem 35 ideologias diferentes no Brasil, sabe? Não tem porquê. E a gente pode ter vários partidos, só que recebendo recurso, né? Não precisa ser todos esses partidos. A Inglaterra tem vários partidos e o sistema bipartidário, efetivamente. Enfim, isso pode nos ajudar no longo prazo, mas sendo bem, bem otimista. E eu não sei se a gente pode ser tão otimista assim. Eu ser apoiando aqui. Mas eu acho que a Carol tocou num tema muito interessante, porque eu advogo nessa parte mais eleitoralista no âmbito municipal, né? E eu vejo em época de campanha esses diretórios assim provisórios, quando a comitiva ali, a diretiva é de uma forma que desagrada a nacional vem, dissolve, nomeia outras pessoas que fazem conforme a nacional quer, e aí toda a questão de indicação de candidatos e candidatas se vai por água abaixo, questão de distribuição dos recursos, é realmente uma confusão. E teve uma decisão do STF que limitou agora em 4 anos, mas como a Carol disse, 8 já é absurdo, 4 continua sendo muito, né? Só tem órgão provisório, né? Mas tem uma coisa que a Maria Cecília falou que eu achei muito legal, que é sobre a clareza das regras, né? Para você se jogar um jogo antecipado, sabendo o que você enfrenta. Porém, até Brasil tem até algumas notas técnicas sobre esses assuntos. Eu queria perguntar a opinião de vocês sobre isso, que é qual, né? Nós vemos que existem algumas sanções pelo descumprimento dessas regras de financiamento, que na verdade não são nem regras, né? São questões impostas pelo Poder Judiciário na omissão do Legislativo.
mas existem sanções para os partidos que não cumprem. No entanto, mesmo existindo a sanção, passam-se os anos com o descumprimento dos partidos e vêm as reiteradas anistias. O Congresso Nacional vai anistiando os partidos que não cumprem com os programas internos, que não cumprem com o financiamento em si dos 30%, ou pelo menos, né, 30%, se tiver mais mulheres, teria que ser mais. Mas a minha primeira pergunta é nesse sentido. O que vocês enxergam a respeito do Congresso Nacional no que diz respeito a essas anistias? Porque se a regra que é imposta pelo judiciário é clara, mas ainda assim há descumprimento, como que a gente vence essa barreira, né? Esse óbvio. E minha segunda pergunta, só para aproveitar aqui que o debate está muito bom, eu vou antecipando minhas perguntas. Será que a gente implementar, por exemplo, como na Bolívia, que a Laís falou dos nossos pares aqui da América Latina, onde tem um número fixo, de cadeiras fixas, será que isso não ajudaria, talvez, a resolver o problema do recurso financeiro e a importância que isso desempenha nas campanhas? Se já fossem, por exemplo, dos 513 aí que tentaram aumentar também no Congresso, metade disso candidatas mulheres eleitas, e não só candidatas. Será que isso resolveria essa burla ao recurso financeiro? Bom, então vamos lá, né? Primeiro, em relação a essas anistias, João, a gente vê assim que as sanções são leis para inglês ver, né? Que você tem a punição, mas na verdade você não tem uma punição, né? Eles vão lá e eles falam, ah, não, tudo bem. E nessas, ah, não, tudo bem, é um monte de dinheiro público que deixa de ter o destino correto, né? Então, a anistia que a gente teve em 2019 deixou de destinar 80 milhões para campanhas femininas. E agora, essa última, se eu não me engano, são 23 bilhões para campanhas femininas e campanhas de pessoas negras. Então, de novo, se é dinheiro Meu Deus. público, que seria, né, que teria essa finalidade de trazer grupos minorizados, né, com mais chance de competição, que não segue o destino combinado, né? Então, assim, eu acho que essas anistias elas só vêm reiterar a dificuldade que é a entrada de perfis diferentes desse que a Carol falou, né? Que tem cor, tem gênero, tem tudo, tem escolaridade, tem classe social, né? Então a gente vê que é uma repulsa mesmo, né? Tanto que se a gente pegar assim as leis, as medidas que foram aprovadas em relação à participação política das mulheres, começa já com as cotas eleitorais mesmo, né? Então, elas são aprovadas e, ao mesmo tempo, que aumenta de 100 para 150% o número de candidaturas que os partidos podiam lançar. Então, de fato mesmo, não alterou. Você não vê, você nunca vê a saída de homens para a entrada de mulheres. Você vê um aumento ali do espaço, só que daí essas mulheres que estão entrando não têm reais chances de competição. Então, acho que as anistias, né, e tudo que a gente percebe em relação ao não segmento da lei, as sanções que também, né, não acabam não se cumprindo, só mostra isso, assim, ó, esses grupos eles não são bem-vindos. E o que a Uhum. gente puder fazer para dificultar a entrada desses grupos, nós vamos fazer. E aí é interessante também a gente notar, né, que nessas horas de aprovar a anistia, todo mundo se abraça ali, né? Todos os partidos, né, praticamente, com algumas exceções, né, mas votam a favor desse perdão. E aí, agora dessa vez eu anotei, tá? E em relação ao que você colocou, né, de ter os lugares, né, da gente ter essas cotas de lugares já fixos para as mulheres. Eu acho muito difícil a gente conseguir, por exemplo, 50% como foi na Bolívia. Acho que hoje a gente tá quase tendo que. Tá quase não, a gente está tendo que lutar para manter os 30% da cota eleitoral, porque isso está em risco também. Vira e mexe, aparece uma discussão lá para tirar isso e para colocar 20%. 20% a gente já vai chegar aos trancos e barrancos, a gente vai chegar nos 20%. Se a gente põe isso como limite, esqueça. E mesmo na Bolívia, né? Mesmo quando a Casa Baixa lá, né, atingiu 50%, as mulheres que ocuparam esses lugares também enfrentaram outros desafios, porque a cultura não acompanha as mudanças institucionais, né? Então, muito caso de violência política, de hostilidade, né? De quando uma deputada estava discursando, os deputados ou saíam ou viravam as costas.
Então, também é todo um trabalho, né, que a gente tem que ir pensando, porque o menos difícil é a gente alterar a regra. E mesmo assim a gente vê que não é fácil, né? Então é o menos difícil. Agora, realmente, porque a primeira coisa é essas mulheres conseguirem chegar num cargo eletivo. E o segundo passo é elas conseguirem atuar mesmo, né? Terem espaço para colocar as ideias, poderem ocupar cargos importantes dentro da Câmara, porque a gente vê pouquíssimas mulheres, né, conseguindo ter acesso a esses espaços. Então, ao meu ver, eu acho que se a gente for pensar, discutir isso no Brasil, é capaz de a gente dar um tiro no pé, sabe? Porque eu acho que seria um percentual muito aquém do que a gente precisaria, e uma vez isso aprovado, dificilmente a gente conseguiria reverter. É. Aí o que era para ser o piso vira o teto, né? Eu acho que esse é o ponto, Exatamente. né? E 20% muito baixo, e a consequência é virar o teto. E aí se conforma com isso. 20% a gente já tem 18 hoje nas Aham. assembleias estaduais, na Câmara dos Deputados, né? Já tem 18%. Eu acho que é complicado também do ponto de vista da escolha do eleitor, né? Porque você acaba distorcendo um pouco o voto. O voto não é um mecanismo que pode ter Verdade. também um problema depois de legitimidade, né? Então a gente não quer que as mulheres ocupem o espaço e não tenham legitimidade. Até porque as mulheres, elas gostam de política, as mulheres têm competência para isso, né? Elas só precisam de mais recursos e espaço para que possam fazer isso de uma forma minimamente digna, né? Que possam Uhum. escolher isso, porque, como a Cecília colocou, as mulheres, elas fazem o cálculo do que ela vai ter que fazer ali para se candidatar. Ah, eu não vou ter apoio do partido, eu não vou ter apoio da família. A maior parte das mulheres que estão na política ou são divorciadas ou são solteiras, não são casadas. O casamento é um atributo para o homem, porque o homem eleito, ele consegue contar com a mulher ali cuidando de tudo na família, né, dos Uhum. filhos, barará, e a mulher não. A mulher ser casada é algo negativo para entrar na política. Então, porque ela não vai contar com esse apoio, né, com esse suporte. Então, ela faz o cálculo de tudo isso, né? Então, e acaba não entrando, acaba desistindo muito antes de tentar. Então, o que a gente precisa mudar são essas estruturas, né? A divisão de tarefas, a divisão sexual do trabalho, né? A divisão de tarefas no cotidiano, o machismo mesmo estrutural na nossa sociedade, né? Então, esse tipo de debate a gente tem que fazer também nos partidos políticos, e é um espaço extremamente difícil, né? Assim como o Congresso. E aí, voltando para a pergunta que o João colocou, o Congresso enfim, é esse Congresso, que é anistia, né? Anistia novamente, daí colocou, não, mas agora a gente vai colocar na Constituição Federal, né? As cotas de recursos em 2022. Mas anistiou todos as eleições passadas. E, enfim, a cota de gênero foi a mesma coisa também, né? Eu espero que a gente não demore mais de 20 anos também para ter algum retorno da cota de financiamento, né? Mas a cota de gênero também foi colocada em 95, depois mudou para 30% em 97. Aí os partidos burlavam, como a Cecília falou, né? Tinha essa diferença de percentual também de cadeiras, e eles reservavam, não necessariamente colocavam candidatas mulheres. E aí só na mini-reforma em 2009 que vai mudar, e mudar a palavra, porque eles colocavam ali, não, eles reservavam, mas não colocavam mulheres nessa cota, na lista de candidatos, né? E aí deve preencher, partidos e coligações devem preencher. Hoje a gente não tem mais coligações, felizmente. E, bom, e aí várias pesquisadoras, a Malu Gato, inclusive, tem livro publicado nesse ano, sobre isso, mostra que há uma pressão dos homens mesmo nos partidos para essa cota ela não ser efetivada. Então é bem complicado mesmo. Uma cota de assento poderia ajudar, sim, mas eu concordo com a Cecília, eu acho que 20% está muito aquém, e a gente já vai atingir isso muito em breve. Uhum.
Pessoal, agora aqui puxando um pouco sobre essas questões desses desafios, né? Vocês pontuaram aqui diversos desafios que as mulheres elas enfrentam para entrar no espaço público, na política, desde o imaginar me candidatar. E se a família já não apoia, já vou ter diversos diversos desafios para enfrentar por aí adiante. E aí eu queria falar também um pouco de como a gente tem vários marcadores sociais que também trazem desafios extras, né? A gente tem a condição financeira, a gente tem o gênero, né? Que no caso que a gente está falando especificamente das candidaturas femininas, mas a gente tem a raça, a gente tem a orientação sexual, que a gente sabe que também é uma grande questão que traz como impacto esse acesso. E aí eu queria saber de vocês, e um pouco das pesquisas, como que vocês veem esse financiamento sendo realizado? Porque a gente entende que, sim, de forma como que a gente trouxe o debate aqui até agora, entendemos então que há sim uma escolha do partido por privilegiar candidaturas masculinas. Mas dentro dessas mulheres que estão recebendo recursos ou que não estão recebendo recursos, a gente vê algum dado de que as mulheres brancas recebem mais recursos do que as mulheres negras? A gente vê algum dado de que as mulheres cis e hétero recebem mais recurso do que as mulheres trans ou LGBT que aí é mais? O que vocês observam na pesquisa de vocês sobre essas questões interseccionais? Você quer colocar, Cecília? Posso falar? Pode falar primeiro. Não tem diferença, sim. As mulheres negras são as mais subfinanciadas, de longe. Isso em todas as últimas eleições, 24, 22, 20. Então, que tem menos financiamento. Então, dentro dessa estrutura de oportunidades, são as que têm menos oportunidades para conseguir fazer valer ali a sua campanha, né? E há diferenças, mulheres são menos financiadas, mulheres negras menos ainda. A questão da questão de candidatos LGBTQIAP+, eu não tenho conhecimento sobre, porque não tem também esse marcador na candidatura, né? Seria bem interessante. Aliás, teve na última eleição, se não me engano, né? Tá Mas começando isso, mas daí fica da começando, né? pessoa preencher, né? E a maior parte não preenche essa informação ainda. Sim, No Divulga Cand, eles fizeram uma pesquisa, quase Isso. que ninguém preencheu esse campo. pois é. É, aí a gente não tem como mensurar, né? Sim, claro. Até a questão de indígenas, por exemplo, a gente tem essa dificuldade justamente de entender qual que é a população que está, porque não tem esse dado, de fato. Então, a gente entende que é um marcador social que pode afetar esse financiamento, mas a gente não tem como comprovar com dados até o momento por conta dessa dificuldade, né? Sim. Sim. Mas isso é bem o que a Carol comentou, porque a gente vê sim uma melhora, né, no acesso a dinheiro das candidatas, mas majoritariamente das candidatas brancas. Então essa interseccionalidade, né, que a gente chama, quanto mais variáveis você vai colocando, mais difícil vai ficando o acesso a um cargo eletivo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, olhando o que a gente tem, que a gente conversou, né, sobre as eleições passadas, sobre o sistema de financiamento que nós temos atualmente, e até uma questão que a Ana colocou ali nas mensagens aqui da live, sobre a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, esse projeto de lei aí que vira eleição, vem eleição, todo mundo diz que vai ter uma reforma eleitoral, etc. Acaba que vira uma mini reforma, não vira uma reforma ampla nem nada. Enfim, e pelo princípio da anualidade, a gente está chegando perto do marco no qual, se tiver qualquer alteração, não vale para a eleição do ano que vem, né? Do que nós temos hoje e que vocês pesquisam, leiam, acompanham, o que vocês destacariam da proposta do novo Código Eleitoral atinente a esse assunto? Tem alguma coisa que pode mudar para melhor, para pior? O que vocês têm acompanhado dessa discussão que está aí hoje em tela?
Olha, o que eu acompanhei mais foi dessa cota de 20%, né? Tava uma briga considerável sobre isso, e aí até me parece que a intenção do relator foi das melhores, de colocar os 20% para as cadeiras, né? No legislativo, mas eu sinceramente acho que isso não seria o melhor caminho, porque é muito baixo. Mas nos demais pontos eu não lembro de nada mais polêmico nesse sentido. Uhum. Não A sei, proposta dele atual é 20% de cadeiras? O relator já 20%, definiu isso? Entendi. isso, 20% de cadeiras, e aí tirar a cota de gênero, né? Tiraria a cota de gênero dos 30% na lista de candidatos para ter pelo menos 20% entre os eleitos. Mas Mas eu e se acho que tirasse a cota, extirparia também a cota de financiamento? Porque a cota de financiamento existe mais ou menos baseada nesse pressuposto de mínima participação das mulheres. Se tira a participação, tira a cota também de financiamento. Com exatamente. certeza vai acompanhar, né? Vai É, acompanhar essa questão da porcentagem. Eu Entendi. acho bem problemático, eu acho bem problemático, porque. E até como você viabiliza uma campanha também, você precisa fazer a campanha, senão está distorcendo o voto do eleitor, né? Enfim, aí vai mudar os pesos, enfim, eu não sei como que isso se tornaria viável, mas eu acho que não que teria menos voto, mas aí teria uma cota de eleitas, né? Uhum. Pois é. hoje a gente. Desculpa. Não, não. Então, pode falar. Não, hoje aqui a Transparência Eleitoral ela trabalha junto com o Observatório de Violência Política contra a Mulher e a gente entende que acabar com todas essas punições, porque essa reserva, ela traz essa reserva de 20%, mas ela tira todas as punições hoje previstas, que como a gente falou, são punições que não são tão graves ou tão efetivas assim. Então, se a gente já tem um cenário em que as punições elas não estão dando um resultado, reservar esses 20% e tirar todas as punições possíveis não vai ajudar a gente a crescer esse número, não vai ajudar a gente a ter uma democracia de fato na eleição dessas mulheres, porque a gente entende que democraticamente a ideia não é que a gente tenha mulheres que aqueles partidos entendem que devem estar ali. A gente tem que ter, de fato, uma competitividade entre todas as pessoas, de todos os âmbitos da sociedade e tudo mais, né? Então, gente, papo muito bom aqui. A gente está indo para os 2 últimos minutos. Eu não sei se está Ah, para encerrar a gente aqui, eu espero que não. ah, Mas eu vou tentar trazer aqui uma questão que veio no nosso chat em relação à pergunta que a Ana trouxe, que ela quer saber se, de acordo com os dados, a gente pode afirmar que existe um valor mínimo para as mulheres se elegerem para algum cargo, por exemplo, para a Câmara. Vocês entendem que existe um mínimo de recurso que uma mulher recebe e tudo mais para esses cargos ou não? vai depender, né, da região também. Assim, tem, né? Agora eu não vou saber te responder, Ana Cláudia. Talvez a Carol tenha esses valores. Dá para tirar uma média, sim, mas vai depender muito do estado pelo qual você está competindo. Então, uma coisa é você tentar se candidatar para deputado federal em São Paulo, outra coisa é em Rondônia, né? Então tem que fazer todo esse balanço, mas eu acho que dá para a gente ter sim um mínimo para cada estado, para cada cargo pelo menos esse tanto de dinheiro tem que ter para começar a brincar, assim, né? Ou pelo menos ver assim a última pessoa que entrou, qual que é o valor da receita, né? Mas tem várias variáveis a serem É, consideradas. Sim, e tem muitas variáveis, né? Candidato à reeleição. Se é candidato à reeleição, você tem já uma estrutura, já tem um nome, você tem capital político construído, né? Que o capital político se constrói no partido, se constrói na vida pública. sim. Isso tudo conta, tem que ser considerável.
tem que ser considerado. O que eu acho que mudou com o FEFEC, agora caminhando para o final, é que deu condições mínimas para aquela pessoa que não tinha nem dinheiro para o santinho, agora passa a ter, sabe? Essa é a impressão que eu tive e com base nos dados também, né? Que deu condições mínimas, sobretudo naqueles partidos que têm uma preocupação coletiva e com a inclusão de minorias, né? Então, isso também está em jogo, né? Tanto que a questão ideológica, os partidos de esquerda têm muito mais mulheres do que partidos de direita, por exemplo, com recursos. Isso em outros países também, não só aqui. Mas então, se há essa preocupação, você consegue dar um mínimo, pelo menos, para ter o mínimo, né? Gasolina para fazer campanha, santinho para entregar, um cabo eleitoral, enfim. O problema é que o ser humano é tão criativo que até isso a gente consegue burlar, né? Santinho cruzado. A mulher vai e faz santinho pagando pelo custo do santinho do homem. Gasolina. Gasolina, você vai no posto, pega uma nota, fala que gastou, gastou pro outro, e assim por diante, né? Então são Sim. tantas formas que a gente pode burlar. Só sente, às vezes, sabe o que acontece? Quando você vai e caça chapa por fraude à cota de gênero. Que talvez é um pouquinho do pouquinho, assim, de eficácia da medida, né? Quando o cara coloca a mulher lá só pra se candidatar e a gente consegue caçar a chapa inteira. Então, eu acho que assim, não que eu possa dar minha opinião aqui, são vocês que têm que dar opinião, né? Mas eu acho que tem que pesar mais a mão, porque ficar anistiando e ficar passando pra frente os problemas, a gente nunca vai solucionar nada, né? Mas, enfim. O problema é que eles são os juízes deles mesmos, né? Então, no final das contas, né? Então, mas enfim, é isso aí. E também depende muito, que nem a Laís falou, do processo, da demora. Cara, são processos gigantescos, precisa de mais gente trabalhando na Justiça Federal, né, no TSE e nos TRS também, para poder viabilizar, para, enfim, analisar a prestação de contas, por exemplo, porque demora anos aqui no Brasil para ter a prestação de contas analisada de um partido. E aí até descobrir que, né, eu acho que tem melhorado em relação a isso, mas a gente precisa também defender a burocracia estatal, que é algo bem importante, né? Sem a burocracia, a gente não tem uma burocracia, né, que seja isenta, como é a justiça eleitoral. Acho que é bem importante para esse trabalho. As nossas prestações de conta, elas têm essa questão de não ter essa sanção tão grave assim, então são processos que rolam por muito tempo, a gente acaba, até os próprios partidos se perdem no ano que eles estão prestando, qual ano que eles estão sendo punidos, eu estou sendo punido por qual ano que eu não prestei conta, porque ele tem que prestar conta de ano eleitoral, tem que prestar conta de ano não eleitoral, então é uma grande confusão. Nós tínhamos no TSE até ano passado as contas sendo julgadas de 2012, 2014, que era partido. E outra coisa, desaprovação de contas. O que isso importa? Nada. Se o candidato tem as contas aprovadas, se ela for desaprovada, não importa nada, não ser uma multa. Ele não fica inelegível, ela não fica nada. O partido, muito menos. Se as contas são desaprovadas, o dirigente ou, enfim, quem foi beneficiado pelaquela desaprovação, a pessoa também, no máximo, vai sofrer uma AGE, que vai demorar anos, e aí, pelo princípio da inocência, enfim, nunca vai se punir ninguém. Então, a desaprovação de contas no Brasil não importa nada. É só a não apresentação que gera problema, né? Então, é complicado. É pouca accountability e transparência, né, dos partidos políticos. Eu tenho uma professora que ela é muito parceira aqui da transparência, que é a Juliana Freitas, e ela fala que tem que pegar no bolso dos partidos. Exato. Não pegar no bolso deles, não adianta, porque eles não vão sentir, eles não vão cumprir, eles não estão nem aí. Exatamente. E aí ela fala também sobre a questão da cassação das candidaturas fictícias, né? Quando a gente caça toda aquela coligação aquela chapa, caem as mulheres também que foram eleitas, então acaba prejudicando. Então, até que ponto realmente a cassação é viável? Hoje é a única punição que está ocorrendo, mas a gente talvez tenha que estudar uma forma de não prejudicar as mulheres que foram eleitas ali, entendeu? Então é bem complicado. Meninas, muito, muito, muito obrigada por essa conversa. Eu tenho certeza que a gente vai atrás de vocês para um segundo round, porque foi muito produtivo, muito bacana. Queria só pedir para vocês falarem um pouco do trabalho, divulgar o trabalho de vocês como pesquisadoras, que eu sei que é super importante para a gente, que é da academia, ter um palco para falar um pouco sobre o que a gente está fazendo. E perguntar para vocês como vocês acham que a sociedade civil e a academia podem estar atuando em conjunto nesse debate aqui para a gente conquistar mais esses nossos objetivos em comum.
Bom, É. queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi ótimo. Obrigada, Laís. Obrigada, João, Ana Cláudia, Maria Cecília. Foi ótimo. Pode me convidar que eu volto sim, com muito prazer. Bom, esse meu Instagram aqui é bem pessoal, mas, enfim, primeira vez que eu fiz uma live aqui, inclusive, tô me achando blogueira. E nas minhas redes sociais eu tenho o LinkedIn, que é Carolina Roeder, Carolina com K, Roeder, do jeito que se fala mesmo, com R. E aí tem as minhas redes sociais acadêmicas também, ResearchGate, academia.edu, enfim. E eu acho que espaços como esse daqui, sabe, aqui no Instagram, e o trabalho que vocês fazem, eu admiro muito, é sensacional, eu acho que isso que vocês fazem e isso que estamos fazendo aqui nessa noite é excelente para a gente debater mais, porque são assuntos que dizem respeito a todos nós, né? Então, eu acho que passa por aí. A gente, na academia, a gente às vezes fica muito falando, né, só com os pares, e a gente precisa também dialogar com a sociedade, e eu acho que isso é muito importante para a gente tentar mudar essas questões que precisam ser mudadas, né? Não dá mais para a gente ficar com a subrepresentação que a gente tem hoje de mulheres tão baixa, que nos coloca o Brasil numa posição tão ruim. Então, acho que passa por aí. E agradecer novamente, obrigada pela oportunidade. Bom, agradeço também ao convite, Laís, João, Ana Cláudia, mais uma vez, obrigada por estarem criando esse espaço, né? Carol, obrigada também pela parceria. A gente está aqui conversando sobre esse tema que é tão importante e, como você disse, é algo que diz respeito a todo mundo, né? A toda a sociedade, principalmente agora que a gente vê tanto dinheiro público sendo injetado nessa dinâmica eleitoral. Então, a gente precisa debater, a gente precisa tá atento e atentas, né, ao que acontece. E eu também concordo com a Carol, que eu acho que espaços como esse são importantes para a gente fazer essa ponte entre academia e sociedade, né? Porque a gente pesquisa muita coisa, a gente tem muito dado, mas às vezes a maneira como o ambiente acadêmico se comunica internamente não é tão palatável para né, para a sociedade em geral. Então, até no Redem, né, onde eu e a Carol a gente faz parte né, desse instituto, a gente tem um blog junto com o pessoal do Legislativo, do Congresso em Foco, que é um espaço que a ideia é justamente pegar as pesquisas acadêmicas e transformar num texto que seja mais acessível mesmo, né? Para que qualquer pessoa consiga ler e entender, né? Para tirar um pouco assim esse peso né, da pesquisa e termos muito, muito técnicos, parte estatística e tudo mais, né? Porque, como eu disse, assim, é um ambiente que a gente tem muita pesquisa, e que a gente precisa fazer, se esforçar mais para que isso chegue na sociedade e para mostrar a importância desse debate, para mostrar a importância da universidade, principalmente da universidade pública, né? Então a gente tem que Uhum. valorizar isso. E a partir do momento que a gente mostra para as pessoas, ó, por que somos importantes, né? Por que a gente tem que prezar, né, por uma universidade, por uma educação pública e de qualidade, eu acho que é nesse sentido, assim, se unir para se fortalecer. E mais uma vez agradecer a vocês por esse espaço e por essa troca. Contem sempre com a gente, com a transparência, tanto para a gente estar fazendo parceria de lives, o que vocês precisarem, a gente está por aqui, a gente quer realmente levar esses temas dessa forma mais acessível, como vocês pontuaram. Às vezes a gente se perde na nossa pesquisa, mas a gente tem muita gente querendo aprender também com o que a gente tem a ensinar. Então, agradecer o tempo que vocês disponibilizaram para estar conversando aqui. Tá joia. Eu posso só fazer um pedido, a Day até colocou aqui nas mensagens para o pessoal seguir. Esse é o Instagram do INCT Redem. Então a gente tem muita coisa legal, tem muito vídeo, tem muita informação, tem bastante conteúdo. Então, para quem ainda não segue, seguir a gente, que tem bastante coisa boa por aqui. Ah, que bacana. Então, pessoal, sigam o Redem. Tá aqui, vai estar compartilhada a live, ela vai ficar salva. Então, ó, a gente teve um quórum muito bacana nessa live até o final, todo mundo ficando aqui.
Então, Que você bom. já. A Carol falou que estava se sentindo blogueira, Carol. 16, 15 pessoas, 9 e 10 da noite de uma segunda-feira. É carreira de blogueira isso aqui, tá? Aí, ó. Vai ter que pensar numa vinheta para os próximos vídeos, então, pra fazer a É, Já abertura. começou bem, Carol. Muito bem. Essa live é a primeira de muito sucesso. Tomara que as próximas também. Ah, que maravilha, bom. gente. Valeu, gente. Até a próxima. Até uma próxima. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Maravilha. tchau.